Seja bem-vindo ao mundo marcial. Você acha que karatê é tudo igual? Mesma roupa, mesmos golpes, mesma filosofia. Mas a verdade é que isso está longe da realidade. Existem dois caminhos completamente diferentes dentro do karatê, e entender isso pode mudar totalmente a forma como você enxerga a luta e até o seu treino. Um desses caminhos foi criado para situações reais, onde o objetivo era sobreviver e neutralizar o oponente da forma mais eficiente possível. O outro foi moldado ao longo do tempo para vencer competições, com regras, estratégias e foco em desempenho esportivo. E então surge a pergunta que realmente importa: qual deles funciona de verdade? Hoje você vai entender o que mudou no karatê e por que essa mudança impacta diretamente o jeito que você treina, luta e evolui. O karatê nasceu em Okinawa, uma região estratégica que, durante séculos, serviu como ponte cultural entre o Japão e a China. Nesse ambiente, marcado por conflitos, proibições de armas e necessidade constante de autodefesa, lutar não era uma escolha estética ou esportiva, era uma questão de sobrevivência. Influenciado diretamente pelo Kung Fu, especialmente pelos estilos do sul da China, o karatê começou a se desenvolver como um sistema prático, direto e funcional. Não havia espaço para movimentos desnecessários ou técnicas bonitas que não funcionassem sob pressão. Cada golpe, cada bloqueio, cada deslocamento precisava ter aplicação real. Nesse contexto, surgiram princípios fundamentais que ainda ecoam hoje, como economia de movimento, eficiência energética e foco em pontos vitais. O treinamento era duro, muitas vezes secreto, transmitido de mestre para aluno de forma quase exclusiva. Não existiam graduações visíveis, nem competições organizadas. O objetivo era formar alguém capaz de se defender em situações imprevisíveis, muitas vezes contra oponentes maiores ou armados. Com o passar do tempo, figuras como Gishin Funakoshi tiveram um papel decisivo ao levar o karatê para o Japão continental. Lá, ele passou por um processo de sistematização, ganhando estrutura pedagógica, filosofia mais definida e integração com valores do Budô japonês. Foi nesse momento que o karatê deixou de ser apenas um método de combate e começou a se tornar também um caminho de desenvolvimento pessoal. Porém, ao mesmo tempo em que essa expansão fortaleceu a arte, ela também abriu portas para mudanças que, mais à frente, levariam à divisão entre o tradicional e o moderno. No karatê tradicional, existe uma ideia central que guia tudo: a busca pela perfeição do movimento e pela eficiência máxima em combate real. Aqui, o tempo não é tratado como algo a ser vencido, mas como algo a ser compreendido. O praticante aprende que velocidade sem controle é inútil e que força sem técnica é limitada. Por isso, o treinamento é profundamente baseado na repetição consciente, onde cada detalhe importa, desde a posição do pé até a respiração no momento do impacto. O Kihon representa esse alicerce. São técnicas básicas executadas repetidamente até que se tornem naturais, quase instintivas. Mas não se trata apenas de repetir por repetir. Existe intenção em cada movimento, ajuste fino de postura, alinhamento corporal e geração de força a partir do corpo inteiro, não apenas dos membros. Esse processo constrói uma base sólida que sustenta tudo o resto. O kata, muitas vezes mal compreendido por iniciantes, é na verdade um dos elementos mais profundos do karatê tradicional. Cada sequência carrega aplicações práticas de combate, conhecidas como bunkai, que ensinam como lidar com diferentes tipos de ataque. O que parece uma coreografia, na verdade, é um manual codificado de luta, transmitido ao longo das gerações. A interpretação desses movimentos exige experiência, sensibilidade e compreensão do combate real. Já o kumite, no contexto tradicional, não é apenas uma troca de golpes. Ele é uma ferramenta de aprendizado. O foco não está em vencer o parceiro, mas em desenvolver timing, controle emocional, leitura de intenção e capacidade de resposta. Muitas vezes, o contato é controlado, mas a intenção por trás das técnicas é real. Existe o conceito de Iken Hisatsu, a ideia de resolver o confronto com um único golpe decisivo, o que molda toda a mentalidade do praticante. Acima de tudo, o karatê tradicional é sustentado por uma filosofia forte. Valores como respeito, disciplina, humildade e autocontrole não são acessórios, são parte central do treino. O praticante não busca apenas se tornar mais forte fisicamente, mas mais equilibrado mentalmente. O verdadeiro adversário não é o outro, mas as próprias limitações. E é isso que mantém o karatê tradicional como uma arte marcial completa, que vai além do combate e se torna um caminho de vida. Com o avanço do tempo e a globalização das artes marciais, o karatê passou por uma transformação significativa ao entrar no cenário esportivo.
Organizações como a World Karate Federation foram fundamentais nesse processo, criando regras padronizadas, categorias de peso, sistemas de pontuação e critérios claros de avaliação. Isso permitiu que o karatê se tornasse uma modalidade competitiva reconhecida internacionalmente, abrindo portas para campeonatos mundiais e até participação olímpica. Essa mudança trouxe uma nova lógica para o combate. O objetivo deixou de ser neutralizar o oponente a qualquer custo e passou a ser marcar pontos de forma limpa, rápida e dentro das regras. Isso exigiu adaptações técnicas importantes. A velocidade se tornou um dos fatores mais determinantes, já que o primeiro a executar uma técnica válida com precisão tem vantagem. O controle de distância, conhecido como Maai, passou a ser trabalhado de forma extremamente refinada, com entradas e saídas rápidas que evitam contra-ataques. A movimentação também mudou. O lutador moderno é mais leve, mais solto, constantemente em deslocamento, pronto para reagir em frações de segundo. As técnicas são executadas com alto nível de controle, já que o contato excessivo pode resultar em penalização. Isso cria um ambiente onde precisão, timing e clareza técnica são essenciais. Além disso, a estratégia ganhou um papel central. O combate moderno envolve leitura constante do adversário, antecipação de movimentos e uso inteligente das regras. Saber quando atacar, quando recuar e como induzir o erro do oponente faz toda a diferença. O lutador não depende apenas da força ou da técnica isolada, mas da capacidade de tomar decisões rápidas sob pressão. O resultado é um estilo de luta extremamente dinâmico, quase como um jogo de xadrez em alta velocidade, onde cada movimento é calculado e cada erro pode custar a vitória. É nesse ponto que a diferença entre os dois mundos se torna mais evidente. O karatê tradicional foi moldado para situações imprevisíveis, onde não existem regras, limites ou garantias. Ele busca o golpe decisivo, aquele que encerra o confronto de forma imediata. Já o karatê moderno foi adaptado para um ambiente controlado, onde o objetivo é pontuar de acordo com critérios específicos. Aqui, vencer significa ser mais rápido, mais preciso e mais estratégico dentro das regras estabelecidas. Essa diferença de propósito influencia tudo: a postura, a movimentação, a escolha das técnicas e até a mentalidade do praticante. No tradicional, existe uma preocupação maior com a eficácia em situações reais, com a aplicação prática e com o desenvolvimento interno. No moderno, o foco está na performance, na eficiência competitiva e na capacidade de superar adversários em um cenário esportivo. Mas reduzir essa comparação a qual é melhor é um erro comum. Na realidade, eles são complementares. O karatê tradicional preserva a profundidade, a raiz e a essência da arte marcial. Ele constrói uma base sólida, tanto física quanto mental. O karatê moderno, por sua vez, desenvolve atributos como velocidade, reflexo, adaptação e inteligência tática em alto nível. E é justamente na união desses dois aspectos que surge o lutador mais completo. Aquele que tem base, controle e consciência, mas também sabe se mover, reagir e pensar rapidamente. Esse equilíbrio entre tradição e evolução é o que representa o verdadeiro potencial do karatê. O karatê não perdeu sua essência ao longo do tempo. Ele se adaptou, evoluiu, se dividiu em caminhos diferentes, mas manteve o mesmo núcleo: controle, precisão e domínio de si mesmo. No fim, a diferença não está apenas no estilo, mas na forma como você escolhe treinar e aplicar o que aprende. O verdadeiro valor do karatê continua sendo o mesmo: preparação, disciplina e consciência. Agora a decisão é sua. Você se identifica mais com o caminho da tradição, focado na essência e na aplicação real, ou com o moderno, voltado para a velocidade, estratégia e competição? Deixe sua opinião nos comentários. Se esse conteúdo te fez enxergar o karatê de uma forma diferente, curta o vídeo e compartilhe com quem treina com você. E para continuar evoluindo dentro e fora da luta, acompanhe o canal Mundo Marcial. Até o próximo vídeo.